Eu vou começar contando para vocês uma história sobre a minha formação acadêmica. Como já me apresentaram aqui, eu sou mestra em filosofia e vivi imersa nesse mundo mais formal da pesquisa durante 7 anos. Foram 7 anos pesquisando uma tradição intelectual majoritariamente criada por homens. Então eu estudei Kant, Platão, Descartes, Aristóteles, Hume, Kierkegaard, tantos outros, e passei apenas por uma mulher filósofa. 7 anos, e eu conheci, fui apresentada a Hannah Arendt, dentro de toda a minha trajetória acadêmica. E durante muito tempo eu achei que essa era a realidade da produção intelectual, da produção filosófica, dos 2.500 anos de tradição que nós tínhamos teórica. Durante muito tempo eu trabalhei, dei palestras, consultorias, montei aulas, materiais didáticos, falando apenas desses filósofos que eu acabei de citar para vocês. Acreditando que a lente pela qual a gente poderia olhar o mundo era formada, majoritariamente, por homens. E uma das boas surpresas que a pandemia me trouxe esse ano foi, conhecendo, navegando na internet, entrei em contato com a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Qual foi a minha surpresa em descobrir que elas existem, como eu? E aí, nessa Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, havia a divulgação de um curso chamado As Pensadoras. Seriam alguns meses estudando filósofas, antropólogas, sociólogas, historiadoras, que sim, também estavam procurando respostas para os problemas que a gente está enfrentando nesse mundo. De verdade, eu acho que eu fui uma das primeiras a me inscrever, porque o post tinha 2 minutos, eu fui lá, já me inscrevi, já paguei, já mandei a comprovante, já fui, e lá estava eu, no final de março, ocupando essa cadeira digital, imersa na tradição promovida pelas mulheres filósofas. E eu gostaria de contar para vocês, destacar uma aula que eu tive sobre a Margaret Cavendish. Margaret Cavendish foi uma filósofa contemporânea de René Descartes. René Descartes, um filósofo muito consagrado, conhecido pela frase penso, logo existo, e que você já deve ter ouvido em algum lugar por aí. Margaret Cavendish era contemporânea de René Descartes e nunca foi ouvida. Margaret Cavendish, enquanto René Descartes era consagrado um dos maiores marcos da história da filosofia, Margaret era intitulada de Mad Mad. Margaret louca, pura e simplesmente por publicar suas ideias. Por que René Descartes se tornava um filósofo consagrado enquanto Margaret Cavendish era taxada de louca? Essa foi a pergunta que me moveu, que me interpelou durante esses meses. E eu percebi, estudando as mulheres pensadoras, as filósofas, que o futuro do mundo ele pode ser diferente se ele for lido e analisado pela lente das intelectuais mulheres. E eu queria trazer para vocês aqui 3 pensadoras, 3 mulheres que transformaram bastante o meu modo de enxergar os desafios que a gente está enfrentando agora. A primeira delas, Silvia Rivera Cusicanqui. Boliviana, nossa vizinha, tem tido uma tarefa simplesmente belíssima de traduzir os conceitos, as categorias Quechua e Aymara das nossas comunidades de origem para os desafios que a gente está enfrentando. Cusicanqui tem 2 conceitos que eu gostaria de destacar aqui para vocês. O primeiro deles, Chuima. Chuima me fez repensar o que eu acreditava ser criatividade. O conceito de Chuima me fez repensar a conexão e a coerência entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço. Chuima me fez questionar os ecossistemas de trabalho, como eles estão sendo construídos hoje, a partir do que eles estão sendo construídos. Chuima é a tradução para o coração, mas também
pode ser a tradução para pulmão e fígado. E nas palavras da própria Kusikanki, as entranhas superiores. E a Silvia diz isso, que quando ela vai trabalhar, quando ela vai tirar uma fotografia, quando ela vai preparar uma aula, ela faz isso a partir do Tchuima. A partir de dentro, das suas entranhas, do seu pulmão, do seu fígado. Em tempos em que a gente acha que a criatividade vem daqui, desse lugar, que a criatividade parte do pensar, o que significa uma mulher latino-americana dizendo não? Criatividade nasce das entranhas. O que nós podemos aprender com isso? Também fica aqui para vocês o convite para conhecer melhor o conceito de type. Type é a zona de contato, a experiência vivida, a atitude de plasmar os nossos planos, os nossos sonhos na realidade e transformá-los em ação. E mais, em experiências de fato vividas. O que eu aprendo com Type? Num mundo em que todo mundo está perfeito na internet, num mundo em que todo mundo resolve os problemas do mundo, num mundo onde todo mundo é lindo, incrível, o Instagram se tornou uma grande vitrine, um museu de grandes novidades. Onde está o Type? Será que nós estamos mesmo nos dedicando a transformar o que a gente sente em ação? Será que isso mesmo que nós estamos fazendo hoje, que nos levou até esse caos, a esse colapso, é de fato Type, fazer, experiências vividas? Num mundo onde a gente está super, hiper digitalizado, em que a internet virou uma grande vitrine, como eu já disse, eu fico com Tchuima. Eu fico com Type, eu fico com a Kusikanki. Audre Lorde, outra pensadora que me ajudou muito a olhar para algumas questões importantes. Audre Lorde, mãe, negra, paciente de câncer, feminista. Uma biografia que por si só já carrega muito das suas teorias. Audre Lorde, ela nos ensina que a gente precisa muito examinar a memória viva da comunidade, que isso é um fator de sobrevivência para nós. Isso é um marco civilizatório. E que se a gente não fizer isso, e não fizer a pergunta mais potente nos momentos de crise que nós atravessamos, qual é essa pergunta? Por quê? Se não fizermos isso, se não avaliarmos, não examinarmos essa memória, se não fizermos a pergunta por quê, isso nos leva a uma amnésia histórica que nos faz, nas palavras de Audre Lorde, trabalhar na reinvenção da roda toda vez que saímos para comprar pão. Audre Lorde me fez repensar essa busca desenfreada que a gente tem por criar algo completamente novo, algo que substitua o anterior, que seja mais, melhor, essa busca muito louca que estamos vivendo por inovação. A quem interessa essa desconstrução? A quem interessa que a gente construa um andar novo derrubando o andar anterior desse prédio? Quem sobrevive nessa desconstrução constante? Com certeza não somos nós, mulheres. Não foi assim que a gente fez com que os nossos direitos avançassem. Não foi assim que a gente conquistou espaços de trabalho. Não foi assim que a gente foi ganhando voz. Então, num mundo onde a gente tem tanta disrupção, eu fico com a Audre Lorde, fico com esse questionamento. O que significa e a quem interessa que a gente saia reinventando a roda toda vez que a gente decide sair para comprar pão? Por fim, Vandana Shiva. Vandana Shiva, filósofa indiana, e em tempos onde o Brasil está em chamas, em tempos nos quais o agro é o que interessa, é o passar a boiada, Vandana Shiva tem o maior banco de sementes do mundo. Não só uma pensadora, uma grande ativista.
E a Vandana Shiva me apresentou o conceito de monocultura da mente. O que significa isso? Monocultura, como a gente já sabe, né, alguns já sabem, a monocultura ela se trata de plantar a mesma planta, a mesma semente num solo até a sua exaustão. Então a gente extrai os nutrientes do solo, os mesmos nutrientes, até aquele solo ficar completamente arrasado, empobrecido, sem ter nada para oferecer. E a Vandana Shiva diz, não se iludam. Não é só o solo que passa por esse processo. Nossas mentes também. Nós também somos cultivados nessa lógica de esgotamento, de colocar um monte de informações na sua cabeça para que você não tenha tempo de pensar a diversidade. Num mundo onde a gente planta soja, 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 em que a gente transforma natureza em pasto, isso também acontece com as nossas mentes. Nas palavras de Vandana Shiva, num planeta onde a gente tem tanta riqueza, tanta diversidade, fauna, flora, tantas formas de entrar em contato com alimentação, com tanto jeito de fazer isso, a gente ainda insiste em comer milho e soja, milho e soja, milho e soja. Num mundo que a gente tem tanta riqueza cultural, tantos jeitos de pensar, de se vestir, de ser feliz, de acreditar, a gente ainda usa sapatênis, calças jeans e camisetas azuis. Nós podemos fazer melhor como humanidade. Nós podemos fazer melhor como humanidade. Esse foi o convite da Vandana Shiva. Eu aceitei esse convite. E como nós podemos fazer melhor como humanidade? Deixo aqui 3 pontos a serem vistos, na minha singela opinião. Espero que façam sentido para você. O primeiro deles, a primeira forma de fazermos melhor como humanidade é humildemente repensar o nosso conceito de inovação. Com muita humildade. A gente achou que a gente estava resolvendo os problemas do mundo, mas a gente chegou até aqui, esse ano completamente caótico que foi 2020, que nos virou de cabeça para baixo, que nos mostrou o colapso que a gente estava escondendo. Então nós precisamos admitir que nós não estamos resolvendo os problemas. Então eu quero um mundo em que todos tenham voz e vez, em que as mesas de decisão, em que os processos colaborativos não sejam só ocupados pelos terninhos, pelos cabecinhas brancas e pelos sapatênis. Eu quero pluralidade na hora de tomar decisão. Essa é a verdadeira inovação, essa é a verdadeira revolução que a gente precisa. E isso me leva ao segundo ponto que eu acho que poderia nos ajudar a fazer melhor como humanidade. É sustentar as divergências de fato que a diversidade pode trazer para nós. A gente acha que a gente está fazendo diversidade, a gente acha que a gente está criando essa pluralidade. Mas olhando os problemas do mundo, olhando as desigualdades sociais, as quais estamos sendo escancarados diariamente, a gente está percebendo que não. E sustentar as divergências, sustentar uma mesa de reunião que tenham várias cabeças pensantes, sustentar um projeto colaborativo para além do que parece ser gostosinho e agradável, isso não é fácil, não é uma coisa facinha. Sustentar a diversidade dói. Sustentar as divergências dói. Mas a gente precisa fazer isso para passar por essa arrebentação, essa crise que estamos vivendo. E por fim, o TEDx é reconhecido por ideias simplesmente geniais, novas, completamente inovadoras. E o que eu vim dizer para vocês aqui está sendo produzido há centenas de anos. Leiam mulheres. Nós estamos construindo os caminhos de resposta para os desafios do século XXI há anos. Basta que vocês nos leiam. Basta que vocês nos ouçam. As respostas para o colapso do sistema capitalista, as respostas para esse vírus zoonótico, todas essas são discussões que nós já estamos fazendo há muito tempo. Leiam mulheres.
Nós estamos produzindo esse conteúdo, nós estamos produzindo esses saberes, em comunidade, juntas. Por que Margaret Cavendish era taxada de Mad Matt, enquanto René Descartes era considerado um marco na história da filosofia? Essa foi a inquietação que me moveu. Essa foi a busca, que há muito tempo eu não sabia nomear, mas que já me movia. E naquela aula da Cavendish, quando ela acabou, essa aula acabou, a professora Janine, que estava conduzindo, fez um chamado. Todas nós estávamos muito impactadas por esse completo desconhecimento dessa teórica simplesmente incrível. E a Janine disse assim: tem 250 mulheres dentro dessa sala virtual e nós temos apenas um livro da Cavendish traduzido para o português. Por quê? O que isso significa? Então eu tenho um chamado a fazer a vocês. Nós temos uma responsabilidade com esse conhecimento. Ainda tem muito trabalho por fazer. Ainda tem muitas ideias a serem propagadas, muitos livros para serem traduzidos, muitos projetos para serem criados, muitas mesas para serem ocupadas, decisões para serem tomadas. E nós temos essa responsabilidade de pulverizar essa conversa que tivemos aqui. Há muito trabalho a fazer. E esse chamado me interpelou. Esse chamado se tornou a ideia que me move. E que eu espero que mova você também. Basta, simplesmente, é muito simples, que você leia Mulheres. Obrigada.